Viva, boa noite. Estamos no ar com Política no Feminino. Hoje é sexta-feira. Vamos analisar os principais factos que marcaram a semana. Para a análise deste final de semana, temos como painelistas Dalva Ringote, Maricel Capama, Cisaltina Cutaia e Sandra Batalha. Boa noite a todas e sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, as autoridades de Portugal desenvolveram uma série de diligências na semana passada e arrestaram cerca de 280 milhões de euros que estavam depositados em diversos bancos daquele país. De acordo com a imprensa portuguesa, foram realizadas 68 buscas, acompanhadas por mais de 150 inspectores da Polícia Judiciária. Vamos começar com a Maricel Capama. Maricel, como é que descreves esta operação que foi desenvolvida pelas autoridades portuguesas? Chiesa, posso começar por dizer que relativamente a este assunto, é do conhecimento geral que a PGR angolana tornou público, até mesmo para evitar especulações, que a engenheira Isabel existem processos... Posso continuar a falar? Ok. Existem processos de natureza criminal e cíveis que pesam sobre a engenheira Isabel dos Santos. Tendo em conta, de acordo com a cooperação existente entre o Ministério Público angolano e o Ministério Público português, Angola enviou cartas rogatórias para o Ministério Público português, que destas cartas rogatórias Angola pede que Portugal faça ou fizesse algumas diligências, que é para então prontamente se poder encontrar vestígios, né, das provas das acusações que pesam sobre a engenheira Isabel dos Santos. Dizer também que hoje nós ouvimos bem, e também digo assim, o Ministério Público português só concordou com essa cooperação, com este acordo bilateral, porque sentiu que existem fortes indícios de que as acusações que pesam sobre a engenheira Isabel dos Santos são muito fortes, porque se não fossem fortes, não acredito que Portugal levasse a sério assim, então, ao ferro e fogo, como está a levar essa questão. Agora, uma questão que é bem verdade... Achas que em algum momento da história de Portugal, portanto, aquele país chegou a ignorar este alegado branqueamento de capitais? Sim, em algum momento sim. Por quê? Porque deu possibilidade deles, primeiro, colocarem o dinheiro lá fora, sim, e lá em Portugal poderem fazer todo tipo de negócio. Chegou uma altura em que aquilo que nós ouvimos ou acompanhamos na mídia, a engenheira Isabel dos Santos era detentora das melhores ou maiores empresas portuguesas. Tinha sociedade em quase tudo quanto era empresa. Então, nesta altura convinha a Portugal aceitar este investimento? Acredito que sim, porque isso é assim, politicamente falando, não é? Convinha, diplomaticamente convinha. Mas hoje... nenhum país quer estar afetado, nem muito menos algum país quer estar de mal com um outro. As relações bilaterais, as relações diplomáticas têm que fluir, e principalmente um país como Portugal, não é? Que nós temos uma história de mais de 500 anos com Portugal. Agora, uma questão que me chama a atenção e que eu fiquei bastante triste como angolana que sou... Qual é? É ter ouvido hoje uma entrevista do esposo da engenheira Isabel... Sindica do Colo. Sim, Sindica do Colo, na rádio MFM, em que ele se vitimava. Prontos, a ele só não, ele e a esposa, embora ele é que falou, mas de que eles estão a ser vítima de calúnia, que isso é uma perseguição política, de que em parte nenhuma do mundo existe situações de género. A engenheira Isabel foi uma das maiores investidoras em Angola, criou muitos postos de emprego. Eu pergunto... É verdade ou não? É verdade, mas agora vamos, Chiesa. Acredito que qualquer um angolano que tivesse as mesmas oportunidades que a engenheira Isabel dos Santos teve, o podia fazer. E se calhar até muito mais. Agora, o que nós vimos não. Uma parte, para inglês ver, foi investido em Angola, e acredito que o que foi investido no exterior do país deve ser o triplo daquilo que foi o investimento que fez em Angola. Por que não investiu o dinheiro todo aqui em Angola? Neste momento não vale de nada
eles estarem a se vitimar. E depois há uma questão também que é bem verdade. Eles foram notificados cá em Angola. O que é que fizeram, casal? Pegaram, saíram da Angola. Ninguém correu com o casal. Ou estão no exterior do país, querem usar a comunicação social para fazer a cabeça do pacato cidadão, dos angolanos, de que, olha, vocês hoje estão a passar mal, se Angola está mal, o culpado é o governo angolano porque está a fazer isso ou aquilo, como se a engenheira Isabel fosse uma superdotada, a única mulher no mundo que tem condições psicológicas, né, e inteligência suficiente para gerar bons e grandes negócios. Mas tem direito de defender o seu bom nome. Tem direito de defender, mas a defesa não tem que ser feita a nível da comunicação social. A defesa não deve ser feita a nível das redes sociais. Ele está a esgotar os seus argumentos de razão. Ele deve aguardar. Este assunto está entregue à justiça. Eu penso que tanto nós como eles cabe a nós, que estamos deste lado, não é? Aguardar o trabalho da justiça. E a eles também deixarem que a justiça faça a tramitação das provas, faça o processamento das provas. Depois eles vão poder apresentar os seus argumentos de razão, de ciência. E no final vamos ver o resultado, no que é que vai dar o desfecho dessa questão. Agora, o que tem estado a fazer, não... E depois, assim, eu sinto se fossem tão patriotas, num momento como este, que o mundo está a precisar de bastante apoio. Eu não digo Angola apenas, porque a crise não afetou só Angola, afetou o mundo. E fruto dos grandes recursos que eles foram dilapidando aqui do Estado angolano, nós não vimos, nós recebemos doações de vários países e de vários empresários a nível internacional. Sendo patriotas como se dizem ser, também devíamos ter recebido 2 ou 3 aeronaves. Com as contas congeladas e os negócios mal parados. Hoje estamos a ver que a justiça portuguesa está a encontrar coisas que ainda não estão arrestadas. Quer dizer que eles ainda têm dinheiro. Então, onde é que está o coração? Neste momento, eu sou patriota, eu sou angolano, o meu povo está a precisar. O pouco que eu ainda tenho guardado, eu vou retirar, que é para partilhar com o meu povo. Agora, o que aconteceu, o que estamos a ver, eu penso, não é o mais certo. E eu penso que eles deviam deixar de usar esse papel. Agora querem levantar o nome do ex-presidente porque ele está triste. Não, é assim. As coisas foram feitas, as pessoas estavam lúcidas quando fizeram as coisas. Neste momento, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. É perseguição política, estão a ser seletivos. Não. Eu penso que qualquer luta como esta, que é a questão da corrupção, deve começar do grande para o pequeno. E pelo que nós temos estado a acompanhar, naquilo que são as notícias que nós temos estado a acompanhar na comunicação social, a engenheira Isabel dos Santos é das maiores lapidadoras do erário público em Angola. Então não tínhamos que começar no gatuno de galinha, no que roubou 3.000 kwanzas, no que assaltou na via pública, quando nós temos muito dinheiro do Estado angolano, que podia ou estar a salvar, o dinheiro devia servir para o setor social, a apoiar na questão do combate à malária, ou estamos a ver questões da pobreza, esse dinheiro devia servir para os angolanos no seu todo, não para um pequeno grupo de pessoas que ficaram com aquilo e hoje, quer dizer, o Estado vai atrás e eles acham que não, que são os todos poderosos. Bom, temos que dizer que eles também ainda gozam da presunção de Gozam inocência. do princípio de presunção de inocência. Sim. Por isso é que eu digo que eles estão a esgotar os argumentos na imprensa, quando deviam aguardar a altura em que forem chamados pelo tribunal. Sandra Batalha, 7 inquéritos judiciais para investigar suspeitas de prática de crimes. Como é que descreves o momento que Isabel dos Santos está a atravessar? Eu penso que é o cumprimento de pressupostos legais, é um processo que está nos seus trâmites normais e é preciso que não só a engenheira Isabel dos Santos, enquanto angolana, mas todos nós angolanos precisamos de encaixar um novo paradigma. Ninguém está acima da lei. Sim. Ninguém está acima da lei, a lei está aqui para ser cumprida, não vamos procurar aqui determinados resultados a nível econômico,
grandes resultados a nível social por ter providenciado, né, por via dos investimentos, muitos empregos, mas vamos olhar apenas para o cumprimento da lei. Eu acredito que, por melhor conduta que uma pessoa tenha, né, desde que ela cometa ou está a ser incriminada por algum crime, deve ser aplicado a lei. Então, o que devemos refletir aqui é o cumprimento da lei, não é a pessoa em causa. Vai-se ouvindo uma série de análises que falam em perseguição política, que falam em que o combate à corrupção não está a ser imparcial. Está a ser imparcial, sim. Obviamente deve-se começar por alguém. Marcou-se o passo, ou vão-se marcando os passos. Já vimos vários outros processos ligados a figuras também que tinham muito peso a nível da governação e do partido. Então não conseguimos encaixar essa ideia da falta de parcialidade no combate à corrupção. Obviamente que a engenheira goza, sim, da presunção de inocência, mas a ser verdade, os crimes dos quais é acusado é uma situação muito grave e que o Estado angolano precisa de fortalecer as suas instituições, precisa de fortalecer a sua soberania, fazendo a aplicação da lei. É muito mal, é nota negativa assim, quando vemos um cidadão angolano a tentar descredibilizar todo um trabalho que está a ser feito por uma instituição, que tenta descredibilizar todo o trabalho que a governação atual está a fazer. Só não erra quem não trabalha. E acima de todo e qualquer erro, existem resultados, sim, que nós vamos notando o impacto na vida social, na vida de cada angolano. Então, eu acredito que a forma de se contornar este processo todo não é por esta via de tentar desacreditar todo um trabalho que vai sendo feito, mas sim é de se nutrir de alguma humildade e de tentar negociar positivamente com o Estado. O Estado é uma pessoa de bem, quando quer, mas quando quer aplicar devidamente a lei, e porque não há aqui tempo de negociação, porque o tempo de negociação passou, houve um período em que as pessoas tinham, sim, a abertura e existia um quadro legislativo que lhes permitia devolver os meios que foram emprestados. A tal moratória. A tal moratória existiu, sim, existiu. E, entretanto, esta é a altura que vamos escolhendo o resultado de algumas ações que não foram as mais positivas. Deve-se encarar na perspectiva de vir para cá e tentar negociar. Há sim uma ideia de que não vai haver negociação, mas eu disse e repito, o Estado é uma pessoa de bem, e uma pessoa de bem encontra sempre uma alternativa positiva para tentar então resolver o assunto em questão. Eu penso que não podem ser levantados aqui alguns argumentos de razão, como o facto de ser filha do presidente Eduardo Santos. Exatamente, tratando-se das pessoas que são, o facto desperta ou não mais atenção e mais, portanto, interesse público? Desperta muito mais atenção e interesse público, porque Eduardo Santos esteve nos destinos desse país durante 38 anos, é uma figura incontornável naquilo que foi a construção de Angola até 2017. Entretanto, a história não se apaga com uma borracha. A história está aqui para ser contada, tem o seu reconhecimento, mas a sua geração não entra neste mesmo reconhecimento. Todos aqueles títulos que o José Eduardo dos Santos hoje tem e que foi acumulando... Os seus não podem apanhar a boleia? Não, os seus não apanham a boleia. São cidadãos comuns, como qualquer outro, e devem sim estar abaixo e não acima da lei. E o país precisa de resgatar. Quando eu digo resgatar a soberania, não é que se está a perder, mas é preciso mostrar que o Estado tem autoridade. O Estado dispõe de mecanismos legais para conduzir os processos e que não há aqui benfeitores nem empresários que providenciaram muitos empregos, que providenciaram certas campanhas para ajudar no âmbito da sua responsabilidade social, que devem ser aqui ilibados e que deve-se reunir. Eu ouvia um analista a dizer que pode-se
criar um conselho em que os mais velhos, em que as figuras emblemáticas no que se refere à educação, política, social, Isto para quê? Para combater a corrupção? Não, para aconselhar, não. Este é um assunto que não se deve passar a mão na cabeça, porque, digo e repito, o Estado precisa demonstrar que existe autoridade, que é soberana e que dispõe de leis para conduzir estes processos. Mas é só para mostrar ou deve fazer cumprir a lei? O Deve mostrar fazer sentido? é fazer cumprir, não é? Exatamente. Estamos a notar que o processo não parou, o processo Porque se for só para o inglês esgotou ver... em dezembro, mas vamos vendo aqui algumas ações. Agora, obviamente que também deve haver um maior controle na gestão do erário, não só no caso de quem ontem tirou, mas dos que atualmente estão, de que forma é que estão a conduzir os meios que são adquiridos em prol do interesse público. Esta afirmação deve sim continuar. E desde já importa aqui também realçar o facto positivo de Angola ter um acordo bilateral com Portugal. A nossa diplomacia, em termos de justiça, tem vindo a dar resultados. Os resultados são esses que nós vemos. O processo está a ser conduzido, vamos respeitar a presunção de inocência, mas esperamos chegar à fase final. E pode acontecer, obviamente, pode acontecer aqui um julgamento à revelia, mesmo não aparecendo o indivíduo em causa. Mesmo à distância, o Estado pode, sim, continuar a gozar de todos os mecanismos que tem para chegar à conclusão deste processo. Muito bem. E o Procurador-Geral da República, Helder Pitagros, disse ontem em Luanda que o processo Luanda Leaks, que envolve Isabel dos Santos, prossegue os trâmites normais e continua a ser trabalhado pelas entidades judiciais de Angola e de Portugal, mas não descartou a emissão de um mandado de captura internacional contra a empresária. Pergunto-te, Dalva Ringote, um possível mandado de captura a Isabel dos Santos mudaria completamente o cenário destas investigações? Chiesa, esta é uma questão muito interessante, não é? E penso que o mandado de captura não mudaria, é a sequência do processo. E por aquilo que são as tramitações em curso, em sede da relação tanto bilateral existente entre os dois Estados, à luz do acordo judiciário existente, também, não só com Portugal, mas também com instituições internacionais, que é o FBI, a Interpol, que é o órgão judicial que tem a competência de transpor fronteiras e fazer apreensões de ação penal, não é? Este processo pode ser conduzido por ali e o PGR esteve muito bem. Mas vale a pena aqui também referir que são medidas cautelares. É uma medida cautelar. A engenheira e os seus colaboradores, incluindo o seu esposo, gozam do princípio da presunção da inocência, tanto até que o processo seja tramitado em julgado. Agora, toda a falácia, tanto que tem decorrido, que é por parte dos visados e de outras vozes que se levantam a nível nacional e internacional em sede desse processo, penso ser legítima. Porém, os questionamentos apresentados pela avisada devem ser feitos em sede do processo. Eu penso que o Estado, não é, o Ministério Público angolano, não é, deve centrar sempre no processo. Se a engenheira sente que há um processo que tenha, uma peça do processo que não tenha corrido, tanto não tenha sido alocada de forma correta, se há uma falsidade no processo, ela pode, portanto, junto dos seus representantes, não é, apresentar um incidente de falsidade. Porque portanto, os comentários que se fazem, perde-se muito tempo e não são conducentes a rigorosamente nada. Eu entendo que há uma vontade expressa, tanto destas pessoas, em poderem desacreditar o processo, desacreditar o Estado angolano, mas, entretanto, a grande questão que se levanta aqui, Chiesa, e penso que é importante também nós refletirmos sobre ela, é se a problemática tanto levantada em Angola e Portugal decorre, não é, de uma problemática política. Já vimos hoje que temos situações similares no Reino Unido,
situações similares na Holanda, e o próprio esposo esteve a falar na entrevista hoje, situações similares em Mônaco. Então, o mundo hoje torna-se cada vez muito mais pequeno, é mesmo uma aldeia em que as questões de branqueamento de capital, crimes de fisco, à luz daquilo são as normas, tanto internacionais, sobretudo do GAFI, não é? Os países, tanto a nível mundial, têm procurado observar. E estes países que acabamos de mencionar aqui não ficam de fora. O Estado angolano tem o direito de perseguir o seu patrimônio, aquilo que é chamado o direito de sequela, não é? E adotar medidas para minimizar o risco de dissipação deste patrimônio. E a Isabel dos Santos tem este direito de reclamar, mas a reclamação não pode ser feita na periferia, muito menos utilizar os mecanismos das plataformas de comunicação, devem ser feitas em sede de processo. E entendo que o governo português, portanto, o Ministério Público português esteve muito bem em responder favoravelmente às petições que Angola formulou em sede de uma carta rogatória, não é? E aceder, naturalmente, àquilo que foram os processos, foi a solicitação, perdão. Vale referir que a tramitação deste processo tanto jurídico, não é? E nós estamos a falar a nível do direito internacional, é penal, não é civil. Existem dois casos. Um é o civil administrativo, que decorreu em sede do Tribunal Provincial de Luanda, e temos o penal. Portanto, o que se está a tratar com Portugal, e que Portugal, tanto como um país soberano, e que a sua funcionalidade decorre no âmbito da separação do poder, só pode desencadear processos internos havendo fortes indícios. E é verdade que estes valores, os recursos públicos que transitaram por Portugal, não é? Este país serviu de plataforma. Eu também entendo aqui, e já falamos aqui no passado muitas vezes sobre essa questão, nós que a debatemos muito arduamente, não podem ficar de fora as empresas consultoras, as empresas consultoras internacionais que prestaram seu auxílio para a montagem desse esquema e que muitas delas continuam a servir o nosso país, devem ser questionadas. A culpa não pode morrer solta. Porque esse foi um esquema montado. E nós tivemos cá, falamos cá, que comparamos com o esquema de Ponzi, comparamos cá com outras questões, mas não podem ficar de fora, porque foram elas que montaram o esquema para que o erário público fosse mal canalizado, para que a acumulação deste capital fosse feita da forma que foi. Agora, não podemos aqui associar o Estado português com as ações particulares. São questões completamente diferentes. Portanto, houve sim mecanismos privados em sede do governo de Portugal que permitiram a desmobilização aqui de Angola de recursos públicos sem terem observado os mecanismos internacionais. Estamos a falar novamente do tanto branqueamento de capital, não é? Sem ter observado esse mecanismo e foram tramitados para tanto contas privadas. É claro que este processo está a decorrer, ainda como se diz na gíria, muita água vai jorrar, mas o que se espera é que os visados venham responder, porque quem não deve, não teme. Muito bem, e dos visados ouvimos dizer também que não faz sentido um possível mandado de captura internacional porque os seus advogados estão disponíveis para negociar ou estão disponíveis para, portanto, contactar os tribunais, então, as autoridades que se quer. O que é que se apresenta aqui, Kesa? Por um lado, temos uma ação judicial, na Angola, temos os representantes legais, tanto da engenheira e os seus colaboradores. Mas, por outro lado, temos também a utilização das plataformas de comunicação institucional, passando informações que quererão eventualmente desacreditar todo o processo que o governo angolano tem levado a cabo, não é? E, entretanto, quando se questiona algumas peças do processo, não é? Que, do ponto de vista jurídico, o governo não precisa de pegar num bilhete de identidade para perseguir tanto um crime. O crime é desencadeado pelas peças complementares e chegam até o sujeito.
Portanto, isto é que se quer, que as discussões não sejam feitas na periferia, sejam feitas em sede do processo, discutir o processo e, entretanto, utilizar os mecanismos institucionais para que se obtenham, não é, aquilo que é a verdade material dos factos. Bom, indo para a verdade material dos factos, vamos ouvir a Cisaltina. Cisaltina, afinal, a acusação do Estado angolano, portanto, a empresários, seus pares, sobre branqueamento de capitais, cada vez mais ganha ou não fundamento? Bom, tem fundamento porque resultado da investigação que o consórcio de jornalistas, internacional de jornalistas fez, mostrou vários indícios de prática de crime, não é? E então faz todo o sentido que as autoridades judiciais do país investiguem e tomem todas as providências necessárias para que se concluam os processos de investigação, para depois então pronunciar a pessoa avisada. E eu penso que neste momento é isso que está a acontecer. Com a ajuda das autoridades judiciais portuguesas, no âmbito do Acordo de Cooperação da Assistência Judiciária, isso está a ser feito. Então, não há conclusões ainda, há fortes indícios, os indícios são fortes, mas por isso é que se fazem as investigações, para depois saber se de facto há indícios suficientes o bastante para então pronunciar a senhora. Eu concordo plenamente com tudo que disse a Dalva, porque a estratégia da engenheira Isabel dos Santos de usar a imprensa, a mídia para se fazer ouvir é uma estratégia que não é muito inteligente neste momento. Eu acho que se por exemplo, dizem, não fomos notificados, não fomos isso, não fomos aquilo, tudo isso devia se guardar para, em sede do processo, apresentar. Agora, o que eu penso também sobre esse caso do Luanda Leaks, obviamente que a figura mais proeminente deste processo todo foi a Isabel dos Santos, não só por causa da ligação que tem com o então Presidente da República à altura dos factos, e também pelo cargo que ocupou a nível da Sonangol, mas o Luanda Leaks também mostrou a participação nestes crimes de várias outras entidades e pessoas também, indivíduos. Então era interessante que também sobre essas pessoas e sobre essas entidades se fizessem processos de investigação para também aferir da responsabilidade criminal dessas pessoas. Eu penso também que qualquer empresário, o sonho de qualquer empresário é negociar com o Estado, porque negociar com o Estado é rentável, né? Para qualquer empresário em qualquer parte do mundo, é isso que os empresários aspiram. Agora, o que é necessário é que o Estado tenha mecanismos e processos que impeçam que empresários abusem das falhas ou que poderão eventualmente existir no sistema para cometer crimes desta gravidade. Então, ao mesmo tempo que se conclui esse processo, e acho bem que o processo continue e que se investigue, enfim, para depois se apurarem todos os factos e tudo isso, mas acho também que é importante fechar as brechas que existem no sistema que permitiram que a Isabel fizesse esses crimes que ela fez, ou que se dizem que ela fez. Sim. Não é? Para não dizer que estamos aqui já a emitir juízo de valores. O importante achas que há aqui perseguição política, como alegam os juízes? Eu não falaria em perseguição política, mas concordo com a tese com as pessoas que dizem que trata-se de um processo político. Obviamente é político, e eu diria que o processo é também político. É político na medida em que se trata de uma figura
que, por ser filha do Presidente da República, não se pode... do ex-Presidente da República, sim, ainda não consigo dizer isso, mas é do ex-Presidente da República, mas também político na medida que o combate à corrupção faz parte da agenda política do atual governo, não é? Então, nesse sentido é político, não podia ser. Eu acho que sempre que se fala em combate à corrupção, e ainda mais nessa dimensão, é impossível dissociar a dimensão política do processo em si, mas é essencialmente também um processo jurídico, porque estamos a falar de indícios, de facto, de crimes, de violação da lei, a lei do branqueamento de capitais, a lei da probidade administrativa, enfim, há uma série de leis que foram violadas aqui nesse caso. Então, quando as pessoas dizem que é um processo político só, eu acho que não é correto. Tem uma dimensão política que não pode ser ignorada, obviamente, mas é essencialmente um processo de natureza judicial. Maricela, é um processo que está a ser conduzido com a lisura necessária? Eu penso que sim. Nós temos que acreditar primeiro nas nossas instituições e acreditar também na cooperação, no acordo de cooperação que nós temos com as instituições a nível de Portugal. E temos estado a acompanhar o que nos tem estado a reportar, é de que tem estado a haver lisura. Há factos que nós não tínhamos em mente, não é? E que no decorrer da semana passada e desta semana foram apresentadas a partir das diligências que foram feitas pelo Ministério Público Português. E então, não vamos aqui dizer que não estamos a ser perseguidos, não é uma perseguição. Eu sou da seguinte opinião, como disse muito bem a Sandra. Nós estamos a falar do passado, mas também temos que lembrar que agora no presente, todas aquelas figuras que estão a assumir algum cargo de direção e chefia têm que comportar-se como tal, não é? Que é para amanhã não chorarem pelo leite derramado. Então, é isto. Naquele momento as pessoas estavam sentadas, tinham o poder ou a faca e o queijo na mão e não tiveram receio nenhum de cortar esse mesmo queijo e consumir. E hoje queremos nós como é que eu posso dizer, tipo, sair do lado em que sempre estivemos, do bem, e juntar-se a um grupo de pessoas que é para, tipo, ou sentirem-nos pena, o que está a acontecer, não é certo. E depois, há um outro senão. A Angola tem estado o governo angolano tem estado a trabalhar no sentido de atrair investidores para o nosso país. Mas quando se ouve esse tipo de lamentações que têm sido feitas, ouvimos falar hoje inclusive da De Beers, essas coisas todas, quer dizer, eu penso que estas pessoas é que estão a fazer com que o empresariado lá fora desacredite o Estado angolano. Mas não o inverso, porque muitas das vezes eles querem tentar passar essa mensagem de que com esta, como eles alegam, né, usando o termo que tem sido usado e ouvimos hoje na rádio também, o Estado angolano está a perseguir a empresária. Isto fará com que empresários a nível internacional não se mobilizem para vir para Angola. É o inverso. É o inverso por quê? Porque a mensagem que eles vão passando na comunicação social é que vai inibindo muitos dos empresários a cá virem. Por quê? Porque a mensagem não é passada com realismo. Agora, o mais certo nisso tudo, Chiesa, é mesmo deixarem que a justiça faça o seu trabalho. E é um exemplo muito concreto. O irmão da engenheira Isabel, o Zeno, esteve preso. Foi julgado, não sei se o processo ainda não chegou ao fim, foi julgado. Mas nesse momento... Está em julgamento. Sim, está em julgamento. Mas nesse momento goza de liberdade condicional. E não sei qual é o receio que o casal, ou pelo menos que a engenheira, tem de cá vir e assumir com... Ringote, sim, embora tenha os seus advogados, sim, ok, constituiu advogado, mas Angola até ontem dizia que era sua pátria. Então penso que é aqui onde ela deve aguardar pelo decorrer do processo e também aguardar o trabalho da justiça. Que lição é que fica este caso para quem está a gerir o erário neste momento? Várias reflexões, mas acima de tudo é um aprendizado que deve ser sistemático e contínuo.
E esta problemática, tanto da luta contra a corrupção que o país vive, já me remete-me ao pensamento filósofo de Socrático, não é? Que é a alegoria da caverna, em que nós estamos a sair de uma situação, não é? Que era do status quo, e a quebra do paradigma, nós vamos apreciar o sol numa nova dimensão. E então esta é a dimensão que a nova geração, não é? E sobretudo eu também, pois a nova geração deve reter as boas práticas, não é? A boa gestão da coisa pública, não é? E nós falamos uma vez a ética republicana, que é muito importante, porque não só reflete aquilo que nós somos hoje, mas também vem salvaguardar o futuro das gerações, não é? Tanto vindoura. E aqui uma nota, novamente, a nova geração, que não chegou a minha vez. Não é uma governação com o presidente João Lourenço que chegou a minha vez. Mas é uma teoria que mantém entre os Sim, que se mantém, não é? E aqui é mesmo dar uma nota à juventude. Novo pensar, novo sentir e novo agir. Pensar Angola, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. O que a gente quer para este país vai depender das decisões que nós tomarmos hoje. Não é nossa vez, é a vez da Angola. Vamos dar uma oportunidade para que a Angola, que a gente sonhou, não é? Possa experimentar dias melhores, começando de agora, por que não? Sandra, que decisões é que são tomadas hoje, olhando para as repercussões que está a ter o Luanda Leaks? Decisões? Sim. A nível do combate à corrupção. Bem, eu penso que as decisões tomadas ao nível de quem dirige o país, e são bem visíveis, né, têm sido sentidas no papel. Hoje o nosso presidente na prática. Exatamente. No papel, digo, nas exonerações. Nosso presidente hoje está muito pragmático, que quando existe um indício muito forte em termos de má gestão do erário, corta-se logo a cadeia, não é? Corta-se logo o mal pela raiz. Essa é uma das principais decisões. Uma outra decisão é a decisão de potenciar os gestores, não é? Em matéria de ética e de responsabilidade na gestão pública. E outra decisão que deve também aqui continuar a ser tomada, deve ser mesmo contínua e sistemática, como disse a Dalva, é o investimento a ser feito no setor da justiça. Conferir melhores condições de trabalho, principalmente para estes técnicos que têm estado a tomar contacto com assuntos muito sensíveis, ligados a pessoas muito poderosas, com um grande poder de poder corromper, e é preciso que se diga isso, mas é dar condições, não só a nível de trabalho, mas condições básicas de sobrevivência, uma habitação condigna, transporte. Para não facilitar exatamente, porque corrupção. Um técnico que tem que notificar, utilizando um transporte público com pouca segurança, para ir notificar um milionário, não é? Estamos a ver aqui uma discrepância muito grande. Entretanto, os investimentos devem continuar a ser feitos em sede da nossa justiça. Os técnicos devem ter maior responsabilidade nestes processos, porque são eles quem estão a instruir. Eles constituem uma parte muito importante. Não é olharmos apenas para quem está a dirigir, para os líderes, mas vamos olhar para os técnicos, porque são estes quem executam o trabalho, quem propõem e precisam de facto de um investimento visível e palpável. Bom, vamos avançar. Os 300 pastores que integram a Comissão Instaladora da Igreja Universal do Reino de Deus, reformada em Angola, anunciaram em Luanda o controlo de 90% dos templos da IURD em todo o território nacional. Tiago Paulo, da comunidade do Kazenga 2 e líder do grupo de pastores instalados na Catedral do Morro Bento, em Luanda, disse que das 18 sedes provinciais da IURD, 14 eram controladas por bispos e pastores brasileiros afastados nas últimas 24 horas para dar lugar à liderança angolana. Começo por ouvir a Cisaltina. Cisaltina, os pastores angolanos não querem mais se submeter às ordens dos pastores brasileiros.
Essa situação da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD é uma instituição religiosa que combina vários elementos a mim que me preocupam muito quando penso na religião a nível do nosso, assim do modo geral, mas particularmente no continente africano. A primeira tem a ver com a questão que hoje, o fenómeno que hoje se verifica aqui, tem a ver com uma forte conexão entre o Estado e a religião, o Estado e as igrejas, e que se verifica muito na legislação, no tipo de legislação que se aprova. Aqui posso dar como exemplo a legislação que é muito restritiva de direitos, particularmente direitos das mulheres, e também que tem tido uma participação cada vez mais nas eleições e uma participação política. E a IURD é um exemplo disso. No Brasil, por exemplo, a gente vê como os pastores e bispos da Igreja Universal têm adentrado o espaço dos poderes públicos, inclusive alguns estão a se eleger como governadores, estão a se eleger como prefeitos, alguns se elegem como estão nas bancadas parlamentares também, e o que é muito perigoso quando há essa ligação muito forte entre o Estado e a Igreja. Depois também um outro elemento é a questão do elemento do Evangelho da Prosperidade, que a IURD muito aplica, que é um evangelho, do meu ponto de vista, problemático, na medida que é um evangelho muito... Mas que faz sucesso ao nível da nossa, infelizmente, olhando para as crises... Infelizmente, e por causa da situação social dos nossos povos também aqui no continente e em Angola particularmente, que este tipo de evangelho tem uma adesão forte, mas preocupa-me este tipo de evangelho porque é um evangelho que é muito individualista e não pensa no coletivo, e depois também põe uma ênfase muito grande na pessoa. Portanto, se você não tem saúde, se você não tem riqueza, é porque você não está a orar o suficiente, você não é fiel o suficiente. E isto é muito problemático porque não considera todos os fatores externos, sociais e estruturais, não é, que influenciam na forma como a pessoa pode ou não resolver os seus problemas. Então, e a IURD é uma igreja com a qual eu tenho este tipo de reserva por causa desses dois elementos. Em relação ao que está a acontecer agora, não é a primeira vez e isso decorre muito das denúncias que os pastores angolanos fizeram sobre crimes que a IURD pratica ou supostamente pratica, e não é a primeira vez que nós ouvimos histórias que ligam a Igreja Universal com a prática de crimes de branqueamento de capitais, a invasão de divisas, enfim, e até alguma violência manifestada na forma de tráfico de crianças, como foi em Portugal. Agora em 2017 teve essa situação, que nós sempre ouvimos e sempre não são novidades. A IURD enfrenta também, a nível do nosso continente, em São Tomé e Príncipe, o ano passado, teve uma situação parecida com esta, em que pastores também fizeram esse tipo de acusações, os mesmos crimes, invasão de divisa, branqueamento de capitais, e depois a violência, a vasectomia forçada. Os abortos. Na Zâmbia também, em 2005, houve fortes protestos parecidos com este também de pastores na Zâmbia que se manifestaram. No Madagascar, em 2005, a Igreja Universal foi suspensa também sob esse tipo de suspeitas. Enfim, a Igreja Universal sempre esteve envolvida em práticas de crimes, ou pelo menos denúncias ou acusações de crimes. Nós, em Angola, durante muito tempo se fez ouvidos de marcador em relação a esses crimes, mas desde o ano passado que temos acompanhado que
o SIC está a investigar, né? Existem 2 processos neste momento a correr sobre esse assunto. Mas o que me causa algum espanto, se calhar não é espanto, mas mais... Preocupação? Sim, curiosidade, é que os pastores, esses 300 pastores, não são os santinhos deste problema, não é? Agora não vamos estar aqui a dizer que os brasileiros são os bandidos e os angolanos é que são os santinhos, não. Por quê? Porque a Igreja Universal, sim, veio com os brasileiros, mas se implantou com a ajuda desses que são pastores hoje, não é? Eles participam de todos os processos, de todas as jogadas que a Igreja faz no seu exercício de exploração da fé das pessoas, que eu considero que a Igreja Universal faz é mesmo exploração da fé das pessoas. E essas pessoas sempre participaram, então estavam lá quando supostamente se fazia a evasão de divisas, estavam lá quando supostamente se fazia o branqueamento de capitais e só agora é que resolveram denunciar. Por quê? A situação ficou insustentável. Eu também vejo que há aqui uma questão econômica. Também com essa coisa do Covid, não estamos a fazer culto, não estão a recolher dinheiro, né? A igreja não está a recolher dinheiro, que por dia recolhia não sei quantos milhões de kwanzas, porque faz várias reuniões, cada reunião é um propósito, cada propósito é uma verba. Então, Covid, não está a se distribuir dinheiro, não está a receber, então sai-te uma maca para dizer que há racismo, há isso, há aquilo, né? Tem também que se ver disso, e mesmo quando se aferir se há crime ou não há crime, aferir também sobre a responsabilidade desses pastores que estão a dizer. Os angolanos. Eu acho também, sim, os angolanos, sim. Eu acho também que não concordo muito com a forma como os pastores angolanos estão a tratar, por exemplo, invadir os templos, para tomar os templos pela via da força, que eu acho também que há aí crime, né? A igreja pertence, os templos pertencem à igreja, à instituição igreja, e não creio que seja aceitável, né, que depois vão para lá para tomar as igrejas na base da violência. Essa história da Iurde também, a gente já viu um pouco esse filme, né, com a igreja Maná, há uns anos, né? Os pastores, quando não estão a se dividir bem o dinheiro, começam a se lutar, se discutem, depois começam a se denunciar, não sei o quê, e depois fazem renovada, não renovada. Eu acho que isso devia nos fazer, como sociedade, pensar um pouco na forma como a gente lida com esse tipo de assuntos, de igrejas que vêm, e que a gente sabe, assim, toda a gente sabe que se passam nessas igrejas coisas que não são muito boas. Muito bem, Cisaltina, então... deixa-me ouvir a Sandra. Sandra, a PGR tem ou não elementos para atuar, no caso da Iurde? Eu penso que tem vários elementos para atuar. Aliás, foram apresentados no manifesto pelos pastores nacionais, os pastores angolanos, em novembro de 2019, e será a partir desta base que vão chegar, daqui a pouco vamos ver as provas, vamos ver aquilo que foi realmente transacionado ilegalmente. Aliás, os próprios pastores que passaram por processos que violam os direitos humanos e alguns princípios constitucionais da Constituição da República de Angola também podem servir como prova. Aliás, o facto de não poderem gerar mais filhos, existem sim aqui muitos elementos que podem sim incriminar esta instituição dirigida por pastores brasileiros e nacionais. É preciso refletirmos que políticas é que têm sido criadas, não é? No sentido de controlar a criação de seitas, a criação de igrejas, a autenticação que lhes é dada para poderem exercer as suas atividades. É preciso olhar para os mecanismos legais que têm sido implementados e não haver alguma promiscuidade entre as instituições do Estado e estas igrejas. O nosso Estado é laico, conforme diz o artigo
10º artigo da Constituição da República de Angola, e há uma clara separação entre o Estado e a Igreja. Então, ao Estado apenas compete certificar, autorizar e fiscalizar as atividades destas instituições. Em termos de fiscalização, como é que anda o nosso Estado? Em termos de fiscalização, temos pecado imenso. Não é só do ponto de vista... A situação da IURD teria-se evitado? Teria-se evitado porque nós costumamos a ver, não é? Os cidadãos estão a ser visivelmente enganados. Aliás, conseguem pagar a transmissão dos seus cultos, não é? São pessoas que aparecem a dizer que são curadas com água, são curadas com mantos, que depois as pessoas acabam por falecer, acabam por continuar doentes. As pessoas estão ali visivelmente enganadas, extorquidas. As pessoas estão a perder os patrimónios para doarem para a igreja, porque o fruto do evangelho que é pregado, o evangelho da prosperidade, e eles encontram aqui então um terreno muito fértil, porque com uma população bastante instruída, com educação de alto nível, existem aqui muitas questões que ultrapassam a fé. Há questões que são visíveis. Então, quando encontra uma mente fértil para se poder implantar então uma série de mentiras que foram proferidas pela IURD, nós notamos essa situação. A IURD hoje tem muitos fiéis. E são cidadãos angolanos que de alguma forma estão ligados não só pelo elemento fé, mas porque a igreja tem um papel na sociedade que visa instruir o indivíduo. Que tipo de instrução tem recebido? Existem aqui algumas ações que devemos sim falar de forma positiva. A Associação, acho que é de Beneficiários Cristãos, a ABC, perdão se não pronunciei bem a sigla, mas que já alfabetizou muitos adultos, já retirou muitos indivíduos das drogas. Mas é uma discrepância muito grande quando vemos esse tipo de práticas que foram cometidas desde o princípio da implantação da igreja, e os pastores angolanos estiveram ali impávidos e serenos, e hoje, que vão sentindo as repercussões econômicas destas ações, vêm aqui ao público para dizer que não estão de acordo. Há aqui uma complementaridade muito grande. Eles foram acompanhando todo este processo e hoje não podem aparecer como simples vítimas, não é? Mas como é que se pode entender um pastor angolano com as qualidades exigidas não poder chegar ao topo da hierarquia da igreja? Esta distinção, esta divisão esteve muito clara desde o princípio da igreja. E há aqui um aspecto: as pessoas não foram obrigadas a pertencer a esta igreja, não é? De livre, espontânea vontade das pessoas aceitaram, as pessoas fizeram os seus juramentos, colocaram aqui a questão do risco. Os pastores não vão dizer que não sabiam o que é uma vasectomia, que é um procedimento cirúrgico. As pessoas sabiam, mas hoje, como deu errado, não é? A divisão dos bens não está correta. Eles levaram as coisas carnais para a igreja, porque a igreja vem para pacificar os espíritos. A igreja existe para salvar as almas. Neste período de Covid, em que as pessoas estão desesperadas, e é uma realidade que as pessoas estão desesperadas, porque é do ser humano ter medo de morrer, e a forma como vai morrer, as pessoas precisam de ser acalentadas, precisam de ser consoladas, precisam de ouvir palavras de consolo, não só de que este período vai passar, mas porque tem muitas necessidades. E a igreja tendo meios, tendo pessoas capazes de formatar mentes, porque há pessoas que estão formatadas, que foram reprogramadas para um estilo de vida, passem essa mensagem positiva para os seus associados. Não é sair a pancadaria, sair a revelia, tomar os templos. Quer dizer, é uma distorção total do evangelho que deve ser bem pregado, porque a base das igrejas cristãs é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não diz que temos que sair ali a porrada para... Então, mas a grande questão é, quem é que deve ceder nesta crise? Quem deve ceder nesta crise? Que não é uma questão de cedência, então? É uma questão de pôr ordem. Disse eu muito bem, o artigo 10 da Constituição dá ao Estado o poder de fiscalizar as ações da igreja. Sendo uma igreja que foi praticando atos que vão contra a própria Constituição, que violam os direitos humanos,
a mão pesada da lei deve ser assolada aqui. E bem disse o diretor do Instituto Religioso, que podemos chegar a uma altura que a igreja vai ser extinguida. Então, todos os mecanismos legais e processuais devem ser imediatamente acionados. Bom, deixa-me ouvir a Dalva. Quem é que deve ceder nesta crise? Como é que os servos de Deus, como são chamados, não se conseguem entender? Deve estar aqui a faltar Eu penso, a luz divina, o Espírito Santo. Eu penso que o que se coloca, a problemática da Igreja Universal é muito mais profunda. E se nós olhamos um bocadinho para a história bíblica de Gênesis a Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, o povo de Deus sempre viveu perturbações internas. E gosto muito, e falando da Bíblia, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Ele, na sua carta a Romanos, no capítulo 12, no verso 2, há uma palavra muito interessante que se assemelha à alegoria da caverna. E ele diz assim: não sedes conformados com as normas deste mundo, sejam antes transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, não é os pastores acompanharem, é chegar a uma altura de haver uma ruptura, de descontinuar as práticas que até aqui a igreja levou a cabo. É este momento. Este momento. Podia ter sido ontem, hoje ou amanhã, mas o momento chegou. E disseram muito bem as minhas colegas, a Cisaltina e a Sandra, que o surgimento da Igreja Universal, que portanto, ela faz parte da classe neopentecostal, não é? Porque houve a primeira onda, que foi da parte de Martinho Lutero, a segunda onda que se deu nos anos 1902, 1903, com a criação da Igreja Pentecostal, e eles surgem, os neopentecostais. Sempre tiveram mesmo associadas a muitos escândalos, não é? E uma das grandes problemáticas, censuras que a Igreja Universal viveu é a vasectomia, que é a esterilização direta, obrigatória aos pastores, e também o aborto, tanto o branqueamento capital, pedofilia, homossexualismo e tantas outras práticas que o mundo sempre se levantou e nunca se comentou ou não se deu o tratamento devido, porque existem as cláusulas contratuais que não é obrigatoriedade tanto dos seus fiéis adotarem. No nosso caso em Angola, eu me recordo em 91, quando eu chegava no Lubito, a Igreja Universal, ela introduz para o nosso conselho, e nesta altura vai referir que Angola vivia um momento de euforia. Víamos de um sistema de monopartidarismo e passamos para um multipartidarismo, em que o povo queria algo novo, algo fresco, algo sensacional. E nesta altura a igreja aparece com a teologia da prosperidade, que do ponto de vista operacional é uma barganha com Deus. Quanto mais deres, mais bênção tu és. Aparece o ministério da cura divina, o batismo com o Espírito Santo, ou a fala de línguas estranhas após, não é, a conversão, não é? Ele introduz um conjunto de elementos de inovação para Angola. Para nós, nesta fase, não é, que éramos um bocadinho mais que adolescentes, jovens, que vínhamos de um sistema, não é, de monopartidarismo, estávamos ávidos para aquilo que era novo, do ponto de vista espiritual. E também era um momento de afirmação ou reafirmação. E todo este processo conduziu, portanto, permitiu que houvesse um êxodo muito grande de famílias inteiras vindas das igrejas tradicionais, metodistas, batistas, católicas para esta igreja. Então, o povo nesta altura, o desespero é tão grande que nós não olhamos para, o povo não olhou para questões tanto técnicas de contratos. Estamos a aprender agora. Para os meios. E o que a gente queria é quanto mais dízimo eu der, a mesma inovação do dízimo, que já é algo que a Bíblia por si só traz no livro Malaquias 3:10. A Igreja Universal, ela distorce a informação, então todo mundo passa a acreditar que o que não é verdade é verdade. E então assistimos que muitas nossas famílias entregaram tudo o que tinham. Dá o teu melhor que Deus dará o melhor. Não, Deus não precisa de nada de ti para te abençoar, porque Ele amou-te incondicionalmente primeiro. Não é? Quando Jesus se dá na cruz por nós, Ele deu-se a si mesmo por nós. Então, este processo que a igreja vive hoje, que muitos de nós fizemos leituras completamente diferentes, eu penso que é normal. E estiveram muito bem os pastores da Igreja Universal. Os angolanos ou os brasileiros? Os angolanos, pastores angolanos, a associação com o bispo que lá esteve, estiveram muito bem. Porque eles vivem situações de discriminação racial.
não é? Discriminação de benefícios financeiros, abusos físicos, inclusive, condições de vida precárias. A prova é que o pastor brasileiro vive de luxo de circunstância e o pastor angolano vive em situações de pobreza extrema. E qual é a situação do pastor angolano no Brasil? Não se coloca. Ou não se compara Não também? se compara. Eu tive várias oportunidades, porque tenho muita família que é da Igreja Universal, de visitar a Igreja Universal, até no Ocidente. Portugal, estive na América. Nos Estados Unidos, sobretudo, o modelo de evangelização é completamente diferente do que se pratica em Angola. Não, é completamente. Eu não digo em outros países africanos, porque não conheço Moçambique, nunca visitei as igrejas lá, mas é completamente diferente. E aqui sente-se tanto uma pressão, não é, muito grande, que os pastores penso terem aproveitado uma deixa, porque o Estado esteve vocacionado com outras coisas. A organização da máquina do Estado, procurar o bem-estar da população, reorganizar-se de um país pós-guerra, situação de saúde, há tantas questões sociais. Apanharam a distração do Estado para se organizar. E é verdade que, se olharmos para o histórico das transferências monetárias feitas em sede de divisas, feitas desde da sua instalação em Angola até há pouco tempo, a Igreja Universal, acredito, que não tem histórico de processo, ocupa uma fração muito importante em Angola. E nós, angolanos, chega de escravidão, chega de abuso. A Igreja Metodista, na qual eu sou filha, é uma igreja que tem o seu início em Angola, nos Estados Unidos, mas não temos um pastor americano a mandar cá nossos bichos como se fossem os donos da igreja. Vale referir que houve há pouco tempo uma ruptura entre parte da Igreja Metodista na América com parte da África e o resto do mundo. E a igreja se mantém? A igreja se mantém. Portanto, nós temos condições de conduzir os destinos da nossa religião. Porque se Deus é o mesmo, Deus é amor. Quer dizer, há um aspecto que a Sandra e a Silvina mencionaram, que é a castração dos pastores, não é? Esta prática contraria o princípio bíblico. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 28, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. Este é o mandamento bíblico. Como é que uma igreja vem para Angola impondo a vasectomia como elemento fundamental para a adesão à vida sacerdotal? Quer dizer, se a gente olhar para a igreja tanto universal de forma tanto brutal, é uma igreja cristã, mas quando mergulhamos dentro daquilo que são as doutrinas religiosas, práticas não se aceitam. E volto a dizer, os pastores estiveram bem. Mas a liderança da igreja pode ou não fazer alguma coisa? A partir do Brasil? Não pode. A liderança máxima da igreja? Vamos olhar aqui essa. Para se tentar ultrapassar a crise. O patrimônio criado por esta igreja em Angola resulta dos fundos de contribuição feita por angolanos. Olhemos que, repare que na altura do boom econômico, não é? Quando Angola conheceu um crescimento econômico considerável, foi no período que a igreja passou a faturar e a construir os templos. Este patrimônio é dos angolanos, foi feita com o esforço de todos aqueles que de forma direta ou indireta contribuíram. Agora, haverá uma ruptura que é um ato interno da igreja, não é? Haverá uma ruptura, eles podem depois encontrar... O Estado pode ou não pôr a mão aí? Não, há crimes, há uma matéria tanto penal que vai decorrer, tanto... Não tenho implicações do processo, não consigo entrar no mérito do processo, mas ainda assim, se a vontade expressa da parte angolana é cortar este elo entre eles, depois há tramitação que se pode, jurídica, administrativa, que os processos poderão incorrer e o patrimônio se manter cá e poder manter uma ligação, quiçá só de hierarquia. Eu penso que estamos o processo é novo em Angola, vamos acompanhar e eu espero que o Estado angolano apoie os angolanos. Temos que parar com o espírito de servidão e de esclavagismo em Angola. Não importa, eu sou metodista, alguém é católico, mas nós temos que ser os angolanos a dirigir os destinos da igreja. Deixa-me ouvir aqui a Maricel. Maricel, houve aqui algum ato xenófobo
em toda esta situação? Não. Contra os pastores brasileiros? Não, não houve. Não houve ato nenhum xenófobo, porque não correram com os pastores brasileiros do nosso território. Estão a ser escorraçados das sim, igrejas, das sedes, dos templos. O que está a acontecer com a Igreja Universal é algo que vem acontecendo, olhamos para a história, não é? Da criação das igrejas. Vamos ver nos anos 1517, 532, a história de Martinho Lutero, de João Calvino, em que eram católicos, né? Bispos católicos, e que a dada altura sentiam que a Igreja Católica, com o poder financeiro que tinha e as riquezas que tinha, esbanjava muito. E então, naquela altura, começou a primeira reforma, feita por Lutero, em que apresentou 95 teses, enviou para o Papa, não foram tidas, ou nem achado o termo, é mais ou menos este, e então foi daí que começaram a criar o protestantismo, não é? Que Calvino criou o protestantismo, que foi chamado cravinismo. Lutero criou as igrejas pentecostais, em que hoje nós temos as igrejas do protestantismo, temos a metodista, a igreja batista, a igreja anglicana, a igreja luterana. Então, isso é um processo que vem de alguns séculos atrás. E aqui, como disse bem a minha colega Dalva, os pastores angolanos estiveram bem, porque como tudo, há sempre um momento do basta, há sempre um momento do chega. Eu posso em algum momento concordar contigo, mas vou caminhando contigo e ver até onde é que tu vais com as premissas que tu estás a apresentar aqui hoje. O embaixador do Brasil em Angola disse que é uma situação delicada, considerou extremamente, eu digo delicada. Extremamente delicada por quê? Porque por aquilo que nós ouvimos, os pastores angolanos apresentaram 13 teses. Luteranos foram 95, eles apresentaram 13. E dentre essas 13, a ser verdade, aí essas teses fomentadas ou criadas pelos pastores angolanos, brasileiros, lesam as leis angolanas, lesam a Constituição da nossa República, lesam alguns hábitos e costumes da nossa cultura angolana. Então, eu penso que chegou o momento do basta, chegou o momento de não, nós fomos com vocês até onde deu para caminhar, mas estamos a sentir que aqui não há equilíbrio na balança. Então, a partir deste momento, decide-se então a haver ruptura. Essa ruptura pode afetar as relações entre Angola e Brasil? Pode degenerar numa crise diplomática, por exemplo? Não acredito muito, porque Angola não é o primeiro país que está a viver esse tipo de problemas com a Igreja Universal. A minha colega disse bem que São Tomé teve esse problema, sim. E o São Tomé valeu a palavra dos pastores santomenses. Na Costa do Marfim, no Madagascar, também a mesma coisa. O mesmo aconteceu há bem pouco tempo na Pérola do Índico, aqui em Moçambique, em que os deputados da Assembleia Nacional instauraram um inquérito, um processo, em que o desfecho desse mesmo inquérito foi o repatriamento dos pastores brasileiros e a tomada de posição dos pastores moçambicanos na igreja em Moçambique. Quer dizer que em África já está a ser um processo que está a acontecer em vários países. E em Angola, como é que pode terminar este processo? Assim, esse processo agora, neste momento, está em sede de justiça. Sim. Então, nós vamos ter que aguardar o desfecho desse processo. O Ministério da Cultura cumpriu com o seu papel, ouviu as partes, aconselhou o diálogo e ainda assim não funcionou. Agora, o que eu digo que nós devemos esperar, que seria muito bom, porque igreja é um... Como é que eu posso dizer? Igreja é um bem social. E então, seria muito bom que esta revolução que está a acontecer seja para que haja uma verdadeira estabilidade na própria igreja. Não é para hoje criarem essa revolução com os brasileiros e amanhã, entre eles, irmãos angolanos, também começarem a fazer a sua confusão. Eu, por exemplo, acompanhei antes de ontem ou ontem no telejornal,
penso que foi uma forma precipitada, uma decisão precipitada de elegerem tão rapidamente um novo bispo, que é o bispo angolano. Num congresso extraordinário. Num congresso extraordinário, em que eles dizem que não há unanimidade. Há unanimidade porque estão naquele fervor da confusão, as coisas ainda estão muito quentes, estão a agir de cabeça quente. Acredito eu que em algum momento, quando sentirem que os ânimos estão já um bocadinho mais acalmados, poderão recuar nessa decisão que estão a tomar e depois voltarem à confusão. Então, mas aí, não estar organizados. Aí o que eu apelo mesmo à união, à coesão, à estabilidade da própria igreja em si, e também será bom para Angola e para os seus fiéis. Sim, rapidamente, temos que ir ao intervalo. Rapidamente, eu tenho alguma dificuldade em equiparar este processo da Universal com, por exemplo, a dissociação que se deu na Igreja Católica com Martinho Lutero, porque Martinho Lutero, quando verificou que aquela instituição não mais representava aquilo que era a interpretação dele da Bíblia, ele saiu. Aqui, neste caso, o que está a acontecer é que é um grupo de pastores que quer o lugar de liderança para se ocupar daquilo para ter o privilégio que a liderança atual tem. Eu tenho muitas dificuldades de acreditar, por exemplo, que essa Igreja Universal renovada, reformada, vai ter práticas diferenciadas do que a Igreja Universal hoje. Que não vai fazer mais, que não vai mais vender água para abençoar, que não vai mais, que vai sair do. Eu não acredito que vai deixar de fazer. Simplesmente mudam de cenário. Deixam ser para os brasileiros e vai para os por isso é que para mim isso é problemático nesse sentido, porque me parece que há uma disputa pelo controle dos recursos e dos dinheiros da igreja e não já realmente uma coisa assim altruísta. Eu penso 30 segundos. Eu penso em frente. Penso que qualquer reclamação em sede da igreja para obter titularidade, direção, é muito bem-vinda. A mensagem é que discriminação em Angola não. Mas ainda assim, e volto a referir, né, aos pastores angolanos da Igreja Universal, eu vou dizer: alegrai-vos na esperança, que é muito importante. Preservai na oração, que é importante. E que Deus ainda está no controle de tudo, de todas as coisas. Que o futuro é sempre brilhante e melhor do que todos passaram. E só para terminar, que reflitam em Mateus 6,33, para deixarem de se preocupar com as coisas carnais, se preocuparem com as coisas do alto. Deus sempre proverá. Para um breve intervalo, daqui a instantes vamos falar sobre o governo que extinguiu 42 institutos públicos. Até já. Muito bem, entramos agora para a segunda metade do Política no Feminino. A UNITA reafirmou esta quarta-feira que o governo precisa de continuar a investir no setor da educação e reforçar a dotação do Orçamento Geral do Estado para este setor. Conforme o deputado Raul Danda, que intervinha numa conferência de imprensa para abordar o estado da educação e do ensino em Angola, este setor constitui o principal pilar para qualquer avanço, afirmou o deputado. Começo com a Sandra Batalha. Sandra, o governo dá a devida atenção à educação? Antes de entrar para a questão que me coloca, é importante aqui dizer que os partidos da oposição são muito importantes no processo de democracia clara, de uma democracia participativa, porque estão não mais a exercer o seu papel, não é, de fiscalizar e de propor algumas políticas que acham ser mais importantes para a resolução de determinadas questões, e não vamos encarar com a mesma importância como fosse um pronunciamento em sede da Assembleia Nacional, uma conferência de imprensa que foi convocada, que o deputado Raul Danda, em nome da UNITA, entendeu falar. Mas são aspectos que fazem parte da própria democracia. Mas porque achas que é um assunto irrelevante para a nossa sociedade? Não, eu não digo que é um assunto relevante,
mas foi só mais uma conferência de imprensa, não é? Mais uma ação que é normal e corrente para um partido da oposição. É mais ou menos essa mensagem que eu gostava de aqui transparecer. Os investimentos na educação têm sido poucos, sim. Existem metas que foram internacionalmente adotadas em papel, mas que precisam de passar para a prática, não é? No sentido formal, existe sim esta vontade do país aderir a uma distribuição do orçamento mais virada para o setor social, mas que na prática vamos notando um certo abrandamento. Ou seja, penso que a ideia do desenvolvimento social e econômico que se impõe ainda não está a ser olhado na questão das prioridades, porque a questão da prioridade para desenvolvimento é apostar naquelas áreas que garantem um crescimento sustentável, não é? É preciso que uma criança ao nascer tenha condições para nascer, tenha condições de saúde que lhe acompanhem e tenha também uma educação de qualidade para amanhã poder ser uma profissão. Ou seja, temos que olhar para essas questões de sustentabilidade que promovam o desenvolvimento social e econômico. E, entretanto, esses investimentos não são estáticos. É importante ouvir determinados setores porque há essa vontade de melhorar, sim, é expressa no Plano de Desenvolvimento Nacional, é expressa em uma série de documentos que vão sendo publicados no setor e, sobretudo, para quem desenha o Orçamento Geral do Estado. É preciso começarmos a cumprir efetivamente com os compromissos internacionais que vamos celebrando para garantir melhores condições para os cidadãos. E olhar aqui para a questão da educação vai nos fazer cair no assunto retorno às aulas ou não, não é? Vamos apelar que haja novamente uma maior sensibilidade de quem dirige, olhar para as questões de biossegurança, olhar para o perfil epidemiológico que o país é caracterizado neste momento para melhor se decidir. E aqui entra novamente o papel da oposição, não só para a questão da educação, sim, mas com algumas cautelas. Com algumas cautelas, eu penso que isso é uma questão ainda prematura. Nós até 13 de julho ainda temos muitos boletins diários da Comissão Interministerial, podemos ouvir números assustadores, então essas decisões não como são... Como os de hoje, né? 32, são números assustadores. Horas. Então, essas decisões não são estáticas, podem, obviamente, ser configuradas de acordo ao momento em que forem decididas. Eu dizia, falava muito do papel da oposição, que neste período precisamos de sentir mais, precisamos de palavra de conforto. Porque achas que a oposição está adormecida? Eu não vejo muito, não sinto muito. Eu não posso classificar os atos de um partido político por aquilo que a televisão mostra. Eu sou cidadã angolana, eu vivo num bairro, vivo num distrito, num município. Eu preciso de sentir, não é, a ação da oposição lá onde eu vivo, não é na televisão onde eu vou ver. Então, eu até hoje não vi uma campanha de sensibilização, até hoje não vejo aquilo que devia ser, de facto, nesta altura, porque o único inimigo, a única oposição, em termos figurados, que existe hoje é a Covid-19 e é preciso haver essa envolvência, haver esta entrega. É disso que estamos à espera, de uma oposição positiva e não de partido, da possível existência, não estou aqui a querer acusar, de partidos clientelistas. Deixa-me só aqui usar esse espaço curto, porque tenho que passar para os colegas para definir que um partido clientelista é aquele que está à espera, tem sede de poder, mas não para melhorar a vida do cidadão. É só para poder também satisfazer melhor com as fatias do bolo na divisão de um erário que não foi bem gerido. Maricela, a UNITA diz que o governo tem bons planos voltados à educação, mas falha na execução. Falhou durante algum tempo, mas nós temos estado a sentir que o atual titular do Poder Executivo tem como sua bandeira de governação a aposta no setor social, né, para além do combate à corrupção. É visível, os apoios têm estado a ser, ou as verbas têm estado a ser disponibilizadas tanto no setor da educação como da saúde. Vamos aqui referir que já há alguns anos que não se faziam concursos públicos, tanto no setor da educação, pronto, em nenhum dos setores,
mas há 2 ou 3 anos que voltaram-se a fazer, pelo menos nesses 2 setores, concursos públicos. E isso é uma grande mais-valia no setor da educação e da saúde, tendo em conta que nós precisamos, cada vez mais, a população angolana tem estado a crescer, a aumentar, precisamos cada vez mais de escola, precisamos cada vez mais de professores. No setor da saúde também cada vez mais de profissionais de saúde, e então tem estado a haver essa conciliação. Não é suficiente, tudo bem, nós percebemos, mas há uma grande, temos que assumir que tem estado a haver uma reviravolta. Agora, falando da conferência de imprensa do partido UNITA, eu vou manter alguns pontos, não é, que o Raul Danda frisou. Primeiro, essa questão da saúde e educação. A segunda questão é a da questão, o receio do reinício das aulas. Há questões que, no fundo, é só repetição ou só falar por falar, porque nós estamos a acompanhar, tem sido público, os encontros que a Comissão Interministerial, na pessoa da Ministra de Estado para o Setor Social, tem estado a trabalhar de formas a encontrarem o denominador comum por causa dessa questão do reinício das aulas. A ouvir vários atores, ouviram-se os governadores provinciais, as associações de pais, associações de escola, mas é como tudo, é como a minha colega Sandra disse bem, tudo o que vai ditar o reinício das aulas é a situação epidemiológica do país. Nós estamos hoje a acompanhar. Marcelo, achas que a UNITA, com esta conferência de imprensa, choveu no molhado? Eu acho que sim. Mas eu quero ir um bocadinho mais longe, Chiesa. Nós estamos a acompanhar hoje, a OMS havia dito, que falou da probabilidade de uma segunda vaga da existência do vírus. Já começou. Nova Zelândia, Alemanha, China, que já não tinha nenhum caso. Para além da segunda vaga, países que já estavam muito bem avançados na questão do desconfinamento estão a recuar, como é o caso de Portugal e mais alguns países. Então, nós não temos que tomar decisões precipitadas, e sinto que o Executivo está a levar essa questão com muita seriedade e está a ponderar bastante, de forma a não cometer nenhum atropelo. A outra questão e pronto, vamos dizer que aqui o que vai ditar mesmo o reinício das aulas é a situação epidemiológica do país, em especial a província de Luanda, que é o epicentro, e hoje também a província do Kwanza Norte. Há uma outra questão que também o Raul Danda questionou, é a questão de tiragem de vantagem política com a questão da Covid, que há uma associação, e designou muito bem, de Jovens Unidos Solidários, que estão a fazer doações de medicamentos e cesta básica, e que o MPLA está a tirar dividendo, proveito político. Eu penso que o MPLA não precisa de aproveitar uma associação juvenil para tirar dividendos. O MPLA é partido que governa. O MPLA, partido que governa, está a fazer o seu trabalho, começando pelo próprio Executivo. O Ministério da Assistência e Recepção Social, até o momento que eu saiba, já conseguiu apoiar 93 mil famílias com cestas básicas. Isso é público. Para além disto, esta associação não é o braço juvenil do MPLA. Se fosse a JMPLA a fazer, aí sim, ou a OMA, que é a Organização da Mulher Angolana, são organizações sociais do MPLA, aí sim a UNITA podia se bater. Mas é uma associação juvenil com cariz solidário, como qualquer uma outra associação. Eles usam, eu já vi também nas redes sociais, eles usarem camisolas com o rosto do titular do Poder Executivo. Eles são livres, como qualquer uma outra associação, de o fazer. Agora, o MPLA escudar-se, juntar-se a uma associação para aproveitar, tirar dividendo. Não há necessidade disso. Eu penso que não há necessidade nessa disso. Nova era só, né? Não percebi. Só nessa nova era. Sim, mas não é. Sim, nesta nova era mesmo não precisa. O MPLA não precisa de criar. Como é que eu posso manchar ou simular prática, né? associações para o fazer? E até para quem é atento, tem estado a acompanhar. O MPLA tem estado a fazer as suas doações, sim senhora. Mas sem precisar de dizer que é o MPLA que está a dar. O MPLA está a ir ao encontro das comunidades, está a fazer sensibilização, está a dar alimentação a todos os cidadãos angolanos. Não está a escolher a cor partidária, nem raça, nem nada. Está a dar a todos os angolanos. Então, eu não vejo... quer dizer, que essa questão
não veio assim dar vantagem ou menosprezar o MPLA. Não, é apenas um esclarecimento que eu achava que devia dar a essa questão, porque o MPLA não precisa de fazer uma coisa de género. Há outra questão que também é fundamental, sim, e eu digo, os partidos políticos têm muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Não é só constituir um partido político. A UNITA teve há pouco tempo o processo de eleições do novo líder, não é? Então eu digo que o Raul Danda, para estar a olhar para essas questões assim muito, quase um bocadinho mesquinhas, né? Devia parar e refletirem um bocadinho mais sobre as questões internas do próprio partido. Eu penso que a UNITA está a precisar de sentar e refletir que políticas de governação ou de gestão do próprio partido UNITA, o novo presidente ou líder do partido tem. E é uma questão que também eu vou levantar aqui, que é muito importante, que é a questão da dupla nacionalidade. Eu digo que nós ouvimos isso muito quando foi da campanha eleitoral da UNITA, em que o candidato, um dos candidatos a presidente, que hoje é o presidente da UNITA, tinha dupla nacionalidade. Agora eu digo, aquilo que nós podemos ver da biografia do atual líder, ingressou na UNITA no ano de 1980. Em 1991, entrou para a direção da UNITA. Em 2012, ou 2008, 2012, entrou para o Parlamento. Não renunciou à nacionalidade portuguesa. 32 dias antes da sua eleição, renuncia à nacionalidade portuguesa. Eu pergunto, é mesmo patriota ou renunciou apenas porque aspira um cargo que lhe possa dar a possibilidade de amanhã ser titular do Poder Executivo na República Popular de Angola? Quais são os reais... República Popular de Angola. República de Angola. Quais são os interesses, confessos ou inconfessos, desse líder? E para não falar apenas do líder da UNITA, eu sou da seguinte opinião, Chiesa, que qualquer responsável ou dirigente político que atinge um determinado cargo de direção, como é ser, por exemplo, membro de uma direção política, membro de um comitê central, membro de um birô político, deputado da Assembleia Nacional, membro do Executivo, tem que saber que, ao chegar a esse patamar, a qualquer momento pode assumir um cargo muito mais relevante no partido ou no país. Então, muitos dos nossos dirigentes em Angola têm dupla nacionalidade. Então, aí onde eu pergunto, aonde é que está o tal patriotismo que nós tanto falamos? Motivo pelo qual, durante alguns anos, Angola, o erário público foi dilapidado como foi dilapidado e enviado para o exterior do país. Por quê? Porque as pessoas sabiam, como quem diz, se aqui a corda arrebentar, se aqui o fogo, a casa incendiar, eu tenho dupla nacionalidade, vou pegar e vou saltar a corda para o outro lado. Então, quer dizer, o coração tem que falar alto, nós temos que ser verdadeiramente patriotas e principalmente quando ostentamos cargos de direção e chefia. Nós temos que abdicar, a partir desse momento temos que abdicar da nacionalidade, de uma das nacionalidades, e assumir verdadeiramente aquela que nós achamos que é aí onde nós vamos dedicar-nos de corpo e alma àquilo que é o nosso saber e os interesses daquela população. Deixa-me ouvir a Cisaltina. Cisaltina, a UNITA reclama também a questão do orçamento, portanto, a fatia do orçamento para a educação. Diz que é muito reduzido. Sim, isso, eu acho que em relação a isso estamos todos de acordo, com exceção dos deputados. Com exceção dos deputados do MPLA, eu acho que todos os angolanos estão de acordo que é necessário um financiamento melhor à educação. E eu digo com exceção dos deputados do MPLA porque os deputados do MPLA que continuam a aprovar um orçamento que privilegia o setor da defesa e segurança nacional em detrimento da saúde e
educação. Mas gostava só de fazer uma nota em relação ao comentário que a Maricel fez antes de fazer o meu comentário sobre a conferência de imprensa relativamente à questão da nacionalidade. Eu acho que é preciso entender um bocadinho da história da Angola para perceber porque que há muitos líderes da UNITA que têm dupla nacionalidade. E entender um pouco porquê e como, em que circunstâncias é que essas pessoas... Sim, mas é importante dizer isso, porque para não ficar uma visão equivocada, claro que eu não sou advogada da UNITA, mas para não ficar uma visão equivocada sobre o assunto... Maricel, deixa-me falar sobre... Só um minuto, só para dizer que eu falei da UNITA, mas depois falei no ponto geral. Sim, gostaria que percebesse bem essa parte. E também entender que é um requisito para ser Presidente da República e também é um dos requisitos do Estatuto da UNITA. Na lei dos partidos políticos. Mas vamos voltar, que as pessoas... Sim, eu vou já falar sobre isso. Que as pessoas não podem ter... Sim, mas a Maricel falou muito. Não tenham dupla nacionalidade para poder candidatar-se às eleições gerais para Presidente da República. Eu acho que nós podemos fazer um programa para falar especificamente sobre essa questão da dupla nacionalidade, que é um problema de facto, mas que não se coloca nos termos em que a Maricel colocou. Sobre a conferência de imprensa, eu devo confessar que quando ouvi que haveria de haver a conferência de imprensa sobre o Estado, a situação socioeconômica e do ensino em Angola, criou-me uma certa expectativa, porque estava à espera que fosse apresentado alguma coisa com base em algum assessment, em algum levantamento que tenha sido feito. E fiquei um pouco com a minha expectativa frustrada, porque ouvi muito mais afirmações genéricas e que já temos ouvido. Sim, não é novidade mais que o Orçamento Geral do Estado para a educação não é adequado. Não é novidade que as nossas escolas não têm água, não têm condições de infraestrutura para operar e garantir alguma qualidade para as nossas crianças. Então, estava à espera que, pensei, bom, vai ser uma coisa, talvez resultado de algum levantamento feito, ou resultado de alguma conversa mais técnica com profissionais do setor da educação para passar alguns dados. E eu acho, sinceramente, que perdeu-se uma oportunidade de se fazer de marcar um posicionamento político sobre este assunto, que é um assunto tão caro para todos nós os angolanos. E principalmente agora que estamos com essa situação toda da Covid, era interessante ouvir alguma amostra que a UNITA talvez tivesse feito um levantamento para dizer em que forma é que a situação está a afetar as pessoas, e nessa conferência de imprensa podia-se ter usado melhor para fazer isso, e não somente falar sobre aquelas afirmações genéricas que já falamos. Eu acho que lamento que se tenha perdido, porque a UNITA e outros partidos da oposição não tenham tido tanta atenção da mídia, particularmente da mídia pública, e desperdiçar um momento como esse. Uma oportunidade. Eu tive pena que tivessem perdido. Deixa-me ouvir a Dalva, esta conferência de imprensa sobre o nosso ensino de educação. Ok, as minhas colegas estiveram todas muito bem, não é? E a Cisaltina com bastante realce. Eu, quando olho para o nosso cenário político e dou-me a liberdade de dizer que assiste-se uma anemia por parte dos nossos partidos políticos, sobretudo da oposição, uma anemia política, e que parece que estamos numa mesmice, que os partidos só funcionam em função de uma ação do Executivo. A reação dos partidos é em função das ações do Executivo. E é verdade que perdeu-se uma oportunidade de apresentarem alguma visão. Transparece-me que a UNITA não tem uma agenda, não tem uma estratégia, uma visão país. Porque num contexto bastante adverso como o nosso,
Eu estava à espera que essa conferência de imprensa viesse a apresentar inovações. O que a UNITA pensa da Angola depois de 2022? Que visão tem relativamente àquilo que deveriam ser as ações, portanto, de prevenção e concomitante relativamente ao cenário de Covid que a gente vive hoje. E foi, portanto, desolador, não é? Ter apreciado aquilo que são repetições, não é? Que o presidente na sombra UNITA fez. É muito triste porque o Primeiro-ministro. O primeiro-ministro na sombra. Do O governo primeiro-ministro na sombra. sombra. O governo sombra. É uma categoria que tenho dificuldades em memorizar para poder trazer aqui a nossa discussão. E penso que há um ditado que o doutor Mwingilo Costa disse: "Li solo ya pamba pamba e bombisa camboca te". A falácia no vazio não ajuda para o país. Então, nós não queremos falácias simples, nós queremos concretizações. A UNITA tem que aparecer num contexto como esse, não para bater. Tem que apresentar algo concreto, tem que despertar, tem soluções concretas. Que visão tem? Quais são as ações que pretende, que quer empreender? Qual é o fator diferenciador que tem? Até hoje, são críticas aleatórias e o povo está tão desesperado. Nós não queremos ouvir críticas aleatórias, queremos concretizações. E é de fato uma nota vermelha, porque foi mesmo um ruído e seria bom que a UNITA melhore nesse aspecto. Tem condições de melhorar e dá o seu melhor, faça algo concreto que se diferencia do Fazer executivo. o real papel da oposição. Então, muito bem, então este tema chegamos ao final de mais um Política no Feminino. Claro que o tema do governo que extinguiu 42 institutos não se esgota, tem atualidade e vamos certamente analisá-lo no próximo programa. A todos, continuação de muito boa noite. Vamos agradecer também à Boutique Le Chic by Antonieta, que veste a apresentadora deste espaço. Boa noite e até a próxima sexta-feira.